Muito bem, você já deve ter dado uma olhada na documentação que nós disponibilizamos no repositório sobre a estrutura do objeto JSON que nós vamos colocar em cada coluna das tabelas do nosso DER, né? Por conta dessa alteração, nós tivemos que alterar o gerador de código, tá? Então, nós tínhamos aqui anteriormente uma classe chamada relacionamento, né? Onde nós trabalhávamos apenas com o relacionamento entre as tabelas. Essa classe agora chama-se comentário DER JSON Model, tá? E o arquivo comentário.der.json.model, e é a partir dessa classe que nós pegamos o comentário de cada coluna que vem no DER, né? De cada coluna de cada tabela que vem no DER, tá? E assim como nós temos aqui os atributos, os campos, né, os atributos desse objeto JSON, assim nós colocamos também os atributos aqui, tá, nessa classe. Nós já tínhamos aqui os atributos tabela, cardinalidade, create, read, update, delete e side, né? Continuamos com esses atributos, tá? E agora colocamos o cascade, orphan removal, label text, validação, toType, hint text e tipo controle. E além disso temos aqui o construtor. Nós já tínhamos também um construtor, né, onde nós recebemos aqui um objeto, tá? O nosso construtor agora recebe o nome da tabela e o objeto JSON, que é aquela string que vem no comentário do campo. E aqui a gente instancia o objeto com esses dados, tá? Então essa alteração no gerador de código é para nós pegarmos o objeto JSON no comentário de cada coluna das tabelas, tá bom? Em relação ao gerador específico do Delphi, né, nós tivemos que fazer uma alteração, porque quem acompanhou os últimos vídeos aí do servidor Delphi, anteriormente nós tínhamos aqui no service, né, eu vou mostrar o service da pessoa, um commit que foi feito anteriormente, tá? No service da pessoa nós tínhamos aqui os métodos para anexar os objetos vinculados, tá? Você está vendo os dois métodos aqui. E tanto no método inserir, que é esse aqui, ó, como no método alterar, nós tínhamos aqui uma verificação de cada item, de cada objeto vinculado, né, se ele precisava ser inserido ou alterado. No caso do método inserir, nós apenas inseríamos todos os objetos filhos, né? No caso do método alterar, nós verificávamos aí se o objeto precisava ser inserido ou alterado, tá? Essa lógica foi modificada no servidor do Delphi. Se nós viermos aqui agora, nós vamos ver que agora nós temos os métodos inserir objetos filhos e excluir objetos filhos. E a lógica é a seguinte, ó. No método inserir, eu chamo o inserir objetos filhos, que está aqui embaixo, né? Ele vai pegar então todos os objetos filhos e vai inserir, né? E no método alterar, primeiro eu excluo todos os objetos filhos e depois eu insiro, tá? Eu não vou mais ficar verificando se o objeto filho ele foi excluído, se ele foi alterado, se ele foi inserido, não. Simplesmente eu removo todo mundo e insiro de novo, tá? Por conta disso, né, já que eu alterei a lógica dentro do service aqui, eu tive que criar um método apenas para excluir os objetos filhos, tá? Então quem está vendo o treinamento em Delphi já está sabendo disso aqui, mas eu tive que alterar o gerador de código para que ele funcionasse da mesma forma, né? Então aqui dentro de Delphi Service, que é o cara que gera o código do Delphi, eu marquei algum código aqui para ser removido, olha. Nós tínhamos uma lista onde nós colocávamos as variáveis no método alterar. Se eu ver aqui no código anterior, no método alterar, eu tinha essas variáveis aqui, ó, tá? Essas variáveis eram armazenadas nessa lista aqui, linked list alterar, tá? Se eu procurar por esse método aqui, né, por esse termo linked list alterar, eu vou encontrar ele aí. E aqui também, ó, é nesse bloco de código aqui que eu estou gerando esse carinha aqui, tá? Os objetos filhos que deveriam ser alterados, né? Isso não existe mais, por quê? Porque no método alterar agora, ó,
eu não preciso mais de listas nenhuma, assim como eu não preciso no método inserir, tá? Essas listas elas se encontram apenas no inserir objetos filhos, tá? Como eu não tenho mais esse cara aqui, no mustache, né? Lá no método alterar, eu não tenho mais nenhuma indicação para o link de list alterar, tá? Por conta disso, eu vou removê-lo. Eu marquei aqui para remoção e vou tirar isso daqui agora. Então, ele sai daqui e sai daqui também. Tá? Deixa eu parar aqui esse servidor. Prontinho. Aí está. Tem mais uma coisa aqui para ser removida. O que é? É o alterar objetos vinculados, né? Eu tinha um código específico anteriormente, nós viemos aqui, ó, para alterar os objetos vinculados. Esse código aqui que estava dentro do método alterar anteriormente, tá? Você pode ver todo esse código aqui, então, olha, do método alterar, ele era gerado pelo gerador. Agora a minha lógica é diferente, né? O que é que o método alterar ele faz? O método alterar exclui os filhos e depois chama o inserir os filhos, tá bom? Aqui no mustache, no método alterar, eu apenas estou verificando, né, se é para eu chamar o excluir objetos filhos e chamar o inserir objetos filhos. E para que essa verificação? Porque eu só vou chamar esses métodos se essa classe tiver objetos filhos, né? Se for, por exemplo, a classe banco, não vai ter nada aqui. Vai até aparecer aqui duas linhas em branco, por exemplo, tá? Mas a classe pessoa tem objetos filhos, então ele preenche esse cara aqui, ó, chama excluir objetos filhos e chama inserir objetos filhos, assim como ele substitui esse chama inserir objetos filhos pela chamada ao método, que é essa chamada aqui, ó, excluir objetos filhos, vamos aqui no método inserir, ó, inserir objetos filhos, excluir objetos filhos e inserir objetos filhos, tá? Então, todo aquele código que tinha anteriormente para o método alterar não existe mais, né? Esse código ele era armazenado aqui, ó, alterar objetos vinculados. Como ele não existe mais, então eu vou remover esse cara aqui, tá? Antes de eu remover, deixa eu procurar logo os outros lugares onde ele aparece. Tá aqui mais um lugar, tirei ele daqui. Aqui mais um lugar onde ele aparece, ó. Então, a gente não precisa mais desse código aí. E aqui, finalmente, né? Pronto, então esse é o que a gente precisa tirar aqui do Delphi Service, da classe Delphi Service, né? E o que é que nós inserimos? Nós inserimos o chama inserir objetos filtros e o chama excluir objetos filtros, tá? Esse cara, ele vai ser adicionado apenas se a classe tiver objetos filhos para serem inseridos e excluídos, tá? Então, se nós buscarmos por esse carinha aqui, nós vamos ver que ele se encontra dentro do método tratar métodos objetos vinculados, tá? Então, primeiro ele coloca aqui os métodos de consulta, né, que são aqueles métodos anexar objetos vinculados, aqui a gente não mudou nada. E logo embaixo nós temos um bloco aqui agora, olha, para inserção e exclusão dos métodos vinculados, tá? Então, o chama inserir objetos filhos e o chama excluir objetos filhos, ele vai colocar a assinatura do método, tá? A chamada da assinatura do método, na verdade, né? Não é a assinatura do método em si, mas a chamada ao método, que é o que está acontecendo aqui, ó. Tá? A assinatura do método é isso aqui, ó. Tá? Então, ali não é a assinatura do método, tá? É a chamada ao método, né? Assim como o nome da variável deixa claro, né? Chama inserir objetos filhos, chama excluir objetos filhos, tá? Agora, mais embaixo aqui, nós temos a definição dos métodos na interface, né? Como nós temos agora dois novos métodos, eles precisam ser colocados aqui na interface, aqui, ó. Inserir objetos filhos e excluir objetos filhos, tá? Esses caras, eles vão ser colocados na interface nesse bloco de código aqui, tá bom? E eles vão ser colocados na interface se essa classe tiver objetos filhos para serem inseridos e excluídos, né? Muito bem. Essa aqui é a implementação do método. Primeiro a implementação do método inserir,
que é essa implementação aqui embaixo, ó. Deixa eu mostrar para você. Pronto. Aqui, inserir objetos filhos, tá? Então, ele abre o método primeiramente, ó. Abrir método nessa linha aqui, tá? Depois ele fecha o método apenas com um end, tá? Então, ele abre o método e fecha o método lá embaixo com um end. Esse end aqui, ó, tá bom? Já o método excluir objetos filhos, ele também abre o método, ó. Tá? Sendo que nesse caso ele tem um beguinho no final, né? O excluir está bem aqui, ó. Excluir objetos filhos, ele abre o método com o beguinho e depois ele fecha o método aqui com um end, tá? E por que é que o inserir objetos filhos não abre o método com um beguinho? Por quê? Porque o inserir objetos filhos, ele vai ter algumas variáveis, então ele não pode abrir com um beguinho, tá? Por conta disso, lá no final, depois do laço, ó, depois dos laços, eu vou verificar se o linked list inserir, que é o cara que armazena essas variáveis aqui, ele tem o tamanho maior que 0. Ou seja, se ele tiver um tamanho maior que 0, ele tem algumas variáveis, né? Se ele tiver um tamanho maior que 0, o que é que eu faço? Eu insiro o begin no método inserir objetos filhos, tá? Muito bem, perfeito. O que mais que nós colocamos aqui? Chama inserir objetos filhos, chama excluir objetos filhos. Daí nós temos aqui o insere e exclui objetos filhos na interface. É esse cara que armazena esses dois métodos aqui, tá? Na interface. Daí tem o insere objetos filhos, a implementação na abertura e no fechamento, nós já vimos. E o exclui objetos filhos na abertura e no fechamento, nós também já vimos. Então, basicamente foi isso que nós alteramos aqui, tá? Eu vou executar o servidor e nós vamos gerar a classe pessoa e vamos também gerar a classe banco e banco agência para ver se a gente encontra aí alguma coisa estranha no código, tá bom? Em termos de template, né? No nosso template aqui, nós tivemos que colocar esse bloquinho, insere e exclui objetos filhos na interface. Nós tivemos também que alterar o template do método excluir e o template do método alterar. Daí nós criamos esse bloco aqui, que é para inserir os objetos filhos. Alteramos o template do método excluir, que agora ele chama os objetos para a exclusão dos objetos filhos, se for necessário, né? E inserimos esse bloco aqui para construir o método de exclusão dos objetos filhos, tá bom? Ok, então meu servidor está carregado, eu vou navegar para cá e vou gerar a classe pessoa. Gerando a classe pessoa, né, o model e o controller continuam do mesmo jeito, tá? A única coisa diferente que mudou, né, a nossa lógica mudou, foi em relação ao service. O service da pessoa já está aberto, então eu apenas pedi para ele recarregar, ele perguntou se eu queria recarregar e eu aceitei. E aí está, era exatamente o service que nós estávamos analisando agora, tá? Então ele já contém aqui os métodos para inserir e excluir os objetos filhos. No método inserir, ele insere o objeto pai e chama o método inserir objetos filhos. No método alterar, ele altera o objeto pai, exclui os objetos filhos e insere os objetos filhos. Daí nós temos o método inserir objetos filhos devidamente implementado, sendo que, neste caso aqui, ele está inserindo pessoa física e pessoa jurídica, tá? Então a gente teria que alterar um pouquinho a nossa regra de negócio direto no código agora. O gerador não vai saber disso, né? Mas nós sabemos aqui que ou ele vai inserir pessoa física ou pessoa jurídica, né? Nós temos que colocar alguma coisa aqui, né? Você tem que verificar, por exemplo, se o CPF é diferente de vazio, insere a pessoa física. Se o CNPJ é diferente de vazio, insere a pessoa jurídica, né? Do lado do cliente, quando o cliente vem aqui, chega no servidor, né? Ele chega com pessoa física ou pessoa jurídica nulo, tá? Mas esse framework aqui do Delphi, né, ele vai instanciar um objeto. Tá? Ele vai instanciar um objeto pessoa jurídica mesmo que ele esteja nulo, tá?
Então, aqui no caso do Delphi, nós temos que mudar um pouquinho a lógica aqui depois que o gerador gera essa classe para a gente, tá bom? O método excluir, então, primeiro ele exclui os objetos filhos, que agora tem um método aqui embaixo, e depois é que ele exclui o objeto pai, né? Agora vamos gerar o banco. Vamos gerar o banco e vamos ver como é que ficou o banco service, tá? Vamos ver se tem alguma coisa estranha aqui no banco service. Banco service, veja que ele não tem ali o método inserir objetos filhos, né? Porque ele não tem nenhum objeto filho, tá? Consultar lista, inserir, alterar, olha, alterar, ficou mesmo com duas linhas em branco, né? Porque ele não tem o que colocar aí. E no excluir, ele apenas exclui o objeto base, tá? No inserir, uma linhazinha em branco, porque ele não tem objetos filhos para serem inseridos. Vamos fazer agora com o banco agência. Banco agência, vamos abrir aqui o banco agência service. Ele colocou inserir objetos filhos e excluir objetos filhos. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Ele está chamando aqui, olha, o inserir objetos filhos, passando o banco agência, ele está excluindo e inserindo os objetos filhos. Aí veja só, o método inserir objetos filhos aqui, ele abriu e fechou, sem nada, né? Inclusive faltou aqui um begin para ele ficar completo, tá? O método excluir, ele excluiu os objetos filhos, né? Depois ele excluiu base. E ele tem um método até excluir objetos filhos, mas não tem nada nele, tá? Então, a única coisa que nós precisamos fazer aqui neste caso é tratar esse begin, que ele está sendo feito exatamente lá no final, ó, aqui. Se o linked list inserir, né, o tamanho dele for maior do que 0, então ele colocaria esse begin aqui pra gente, tá? Então, essa nossa lógica aí não está 100% ainda, tá? O ideal mesmo, né, é que no caso aqui de banco agência service, que tem lá um relacionamento apenas local, ele deve apenas consultar o banco, né, ele não tem que inserir objetos filhos, tá? O ideal então é que ele nem tivesse esses métodos aqui implementados, tá bom? Então como é que a gente pode lidar com esse problema aqui, né? Bom, vamos analisar aqui o gerador novamente, tá? Nós temos aqui o nosso construtor. No nosso construtor nós chamamos os métodos tratar, métodos objetos vinculados e gerar código objetos vinculados, tá? Esse gerar código objetos vinculados, ele faz um laço e ele vai inserindo, né, dependendo da cardinalidade, ele vai inserindo alguma coisa em insere objetos vinculados. O que é esse insere objetos vinculados? Vamos ver. Armazena o código de inserção dos objetos vinculados, tá? Muito bem, então o que é que ele vai colocando nesse insere objetos vinculados? Ele coloca um comentário e coloca o método de inserção, né? Esse insere objetos vinculados, o código dele, lá em pessoa service, é o código desses carinhas aqui, ó. Esse método de inserção aqui, tá? Tudo isso daqui tá naquele array. Se aquele array estiver vazio, o que acontece? Eu não tenho nenhum objeto para ser inserido. Se eu não tiver nenhum objeto para ser inserido, não tem por que eu chamar isso daqui, excluir objetos filhos, não tem por que eu chamar isso daqui e nem isso daqui, né? Então a gente vai fazer assim. Deixa ele fazer toda essa lógica aí. Depois que ele sair dessa lógica, eu coloco o begin, normalmente, tá? Mas depois de eu colocar o begin, eu vou verificar se realmente existem objetos vinculados. Se não, remove o código que chama os métodos, remove o código que implementa os métodos. Remove o código de
inserção e exclusão dos objetos vinculados, tá? Muito bem, então a gente vai fazer assim, ó. Se des.insere objetos vinculados ponto length for maior que 0, na verdade, se for igual a 0, né? Então, se não tiver mesmo objetos para serem vinculados, nós vamos chama inserir, chama excluir, esses dois caras aqui, a gente coloca eles para vazio, tá? Igual a vazio. Pronto. Quando nós colocamos esses dois para vazio, o que acontece? Não vai aparecer nada aqui, ó, para chamar os métodos, assim como aconteceu com o banco, né? Ele vai ficar em branco aqui, vai ficar em branco aqui, tá? Perfeito. E aqui também, no método excluir. No método excluir ele não vai chamar esse excluir objetos filhos, tá bom? Legal, mas nós também não queremos esses dois métodos aqui, ó, implementados. E também não queremos esses dois caras aqui. Esses dois aqui, eles são armazenados em inserir e excluir objetos filhos interface, né? Então eu vou chegar aqui, ó, insere e excluir objetos filhos interface ponto length igual a 0. Eu zero o tamanho do array, ele limpa, tira tudo que tem lá dentro, tá? Ok, o que mais que eu preciso limpar aqui? Preciso limpar esses dois métodos, né? Esse que tem o inserir objetos filhos. Aqui no mustache são esses dois aqui, ó. A abertura e o fechamento, né? Abertura e o fechamento. Pronto. E no método excluir também abertura e o fechamento. Aí está, tá? Vamos matar o servidor. Vamos executar de novo, vou pressionar F5. Está construindo, ok? Construiu a solução, agora eu vou aqui e vou chamar o banco agência. Chamei o banco agência, ele gerou de novo para mim, está pedindo para eu recarregar, vou recarregar. E agora vamos ver o que é que nós temos aqui, ó. Temos apenas o anexar objetos vinculados. No método inserir, não estou chamando nenhum filho, ó, tá? No método alterar, também não estou chamando nenhum filho, estou alterando só o objeto pai. No método excluir, também não estou pedindo para ele excluir nenhum objeto filho. E eu não tenho os outros dois métodos aqui, né? O de exclusão, tá bom? Perfeito. Vamos ver agora o banco. Banco Service, que foi o banco agência que nós analisamos agora há pouco. Esse aqui é o banco Service. Ele também não conta lá com os métodos, ele não tem nenhum método, os métodos para anexar os objetos vinculados, né? O banco agência a gente ainda anexa o objeto banco, né? Nós temos o anexo aqui para o objeto banco, tá? No caso do banco service, não é isso, não tenho nem os métodos para anexar objetos vinculados, tá? Evidentemente ele também
não vai chamar os métodos para inserir objetos vinculados aqui embaixo, tá? Finalmente, vamos testar o pessoa de novo, né? Ok. Pessoa, então, agora sim eu tenho o inserir e o excluir objetos filhos. O método inserir está chamando o inserir objetos filhos. O método alterar chama o excluir e o inserir objetos filhos. E o método inserir objetos filhos contém a inserção de todos os objetos que estão vinculados à pessoa e estão devidamente anotados no DER, né? A pessoa tem outros objetos vinculados a ela, mas não estão anotados no DER, então eles nem aparecem aqui, tá? O método excluir chama o método excluir objetos filhos e o método excluir objetos filhos está devidamente implementado, tá bom? Então é isso, né? Essas são as alterações que nós fizemos no gerador de código, a princípio por conta do nosso novo objeto JSON, né, que vai ser colocado aí em cada coluna do DER, e a segunda alteração, né, por conta da lógica que nós alteramos no servidor Delphi, né, para que o objeto pessoa, o objeto mestre detalhe, seja devidamente persistido aí no banco de dados.